Jó. Ô, glória! Glória, glória a Deus. Jó 1:20. Glória a Deus. Não. Vamos esquecer o microfone, tá? Isso. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1, amém? Glória, glória. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará como corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus me deu. Glória a Deus. Vou tentar o microfone porque de jejum com sede fica difícil, né? Morrendo de sede aqui. Essa é a palavra que Deus me deu hoje quando eu acordei. E Deus falava de plantação, de plantar. E eu ali orando, Deus falava que muitas vezes eu preguei falando que nós colhemos o que plantamos. Se nós plantamos uma maçã, semente de maçã, teremos uma macieira, mas muitas vezes nós plantamos semente de manga e não esperamos que nasça uma mangueira, nós esperamos que nasça uma bananeira. Muitas vezes nós plantamos algo, esperamos colher outra coisa. E enquanto eu orava, também Deus me dava que muitas vezes nós não plantamos nada e queremos colher. Deus também ali, enquanto eu orava, Deus ainda me falava sobre não plantar nada e querer colher na plantação dos outros. Deus também me falava sobre estar quieto. Foi quando Deus me deu Jó 1:20. Deus fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E a palavra fala que até aí Jó não pecou em nada. Jó nesse momento ele está se coçando com caco de telha, sentado no pó, no meio do nada. E ali, enquanto eu orava, Deus ainda me dava o final de Jó 42, onde Jó ora pelos seus amigos. Deus fala para Jó orar pelos seus amigos. Amigos que no momento mais difícil, quando ele precisava apenas que se estendessem a mão, ele não precisava de acusadores, ele já estava sem entender todo o processo que ele estava passando, ele não compreendia, ele só precisava de alguém que o levantasse, que o abraçasse, que falasse: Jó, eu vou orar contigo.
E aqueles homens que se dizem amigos ficaram o tempo todo: olha, você pecou contra Deus, você errou, você está assim porque você está colhendo fruto do teu pecado. Então era algo que também Deus me dava em oração, que muitas vezes nós falamos para as pessoas que elas estão colhendo algo que elas plantaram, mas elas estão colhendo algo que elas não plantaram. Ainda tem esse tipo de colheita. Jó, ele era juiz. Jó, ele era um homem reto. Jó foi capaz de fazer Deus dar testemunho dele, porque muitas vezes nós ouvimos testemunho dos vizinhos, do nosso chefe quando trabalhamos, do nosso professor quando estudamos, de amigos. Ouvimos testemunhos do meio no qual estamos, e muitas vezes o testemunho é: olha, aquele crente ali, sei não vai lá não, esse crente é caloteiro, esse crente é assim, esse crente é o testemunho que nós estamos dando. Mas muitas vezes nós não somos caloteiros, muitas vezes nós somos bons crentes. A palavra fala que quando Elias está vindo trazer uma palavra de Deus para Acabe, Márcio, Acabe, todo errado, rei de Israel, todo errado, ele vira para o profeta e fala: o que vieste fazer aqui, ó perturbador de Israel? Ou seja, muitas vezes falam de nós coisas que nós não somos. Ele estava vindo trazer a palavra de Deus para alguém que estava errado, e Acabe falou no meio da multidão que ele era o perturbador de Israel. Noé construiu um barco num tempo que não estava chovendo, tudo seco, porque ouviu a voz do Senhor dando uma ordem que aos olhos dele parecia louca, mas ao obedecer essa ordem que parecia loucura para Noé, e todo o tempo que ele fazia, riam e zombavam dele, porque construiu um barco. Parou para pensar? Ele não estava construindo um barco perto do mar. É como se ele parasse aqui na Avenida Santa Cruz e começasse a construir um barco aqui no meio do nada. Então, embaixo de zombaria, ele foi chamado de louco, virou um palhaço. Mas só que ele ouviu a voz de Deus. Muitas vezes dizem que estamos colhendo o que plantamos, mas estamos colhendo algo que outra pessoa plantou. A palavra que Deus me deu hoje foi diversos tipos de colheita. Jó, ele era juiz, Jó, ele era reto, Jó, ele era justo, Jó, ele se desviava do mal, mas a provação chegou. Estava vendo uma conversa no céu para ver qual era a posição de Jó. E Jó agora começa a colher o que ele não plantou, porque ele estava sendo provado. Deus poderoso, Deus Senhor. Mas agora no 42 Deus fala: Jó, ora pelos seus amigos. Ele podia falar assim: eu orar? Isso aí não é amigo não, Deus. Orar para esses caras não. No momento que eu estava lá na prova, zoaram meu plantão. Ah, Deus, tem muita gente que não consegue vencer, passa anos e anos dentro da casa do Senhor, porque Deus está falando uma coisa e a pessoa está fazendo outra. Porque pensa que loucura, ele está atribulado, seu Rodrigo. Aqueles homens começaram a atribular ele tanto que você percebe, Márcio, que Jó já está quase pecando quando o Senhor vem. Porque Deus fala assim: aonde estavas tu enquanto eu formava o mundo? Deus está falando para ele: eu sou Deus, tu é pó. Eu sei de tudo, tu não sabe de nada. Tu não sabe nem que estava vendo uma conversa no céu. Tu não sabe de nada, tu não sabe nem qual é o teu amanhã. Aonde estava tu enquanto eu formava o mundo? Então você percebe que aquela conversinha dos amigos, junto com o sofrimento dele, Jó já está quase pecando. Aí Deus chega antes.
Porque Deus só nos prova até o nosso limite. A provação de Deus não é para nos perder, mas para nos fortalecer, para ficarmos fortes. Glória a Deus. Aleluia. Palavras, Gisele, já não te afetam mais. Dói, porque tu é humana. Mas quanto mais pedra ataca, Gisele, mais você anda. Mais você sente força de caminhar, Márcio. Deus te poderoso. Quanto mais dizem que você não vai ser nada, com Cristo sendo fortalecido, provado, mais você caminha para ser, porque ouviu a voz de Deus dizendo que é para construir uma arca. Jó, agora no capítulo 42, ora pelos amigos. Ele não questiona, é para orar, vamos orar. E a oração de Jó não é aquela oração de crente macumbeiro, não. Mata, Senhor! Mata o meu inimigo! Corta, porque está lá escrito na Bíblia. Davi, num dia que estava meio atribulado, falou: ei, olha, quero que os filhos, as mulheres percam seus filhos, quero que seu gado morra. Quanto crente está atribulado por distorcer a palavra do Senhor? Oração de macumbeiro: mata o meu inimigo, mata aquela mulher. Não é essa oração. É: Senhor, dá sabedoria, meu Pai, perdoa. A oração de Estevão: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aprendeu com Jesus. Jesus falou essa frase na cruz: nós estamos aprendendo com o Pai, nós estamos aprendendo com o Mestre. Hoje eu vendo a igreja meio vazia, eu lembrei que hoje estava meio difícil para mim vir para cá, hein? Quase que eu falei: João, vai, que hoje eu não vou não. Estava meio complicado. Aí Deus me deu uma puxadinha de orelha, Márcio. Aí eu tô aqui. E aí eu sentada ali, eu lembrei que eu já dirigi muitas consagrações, muitas consagrações. Mas uma vez eu dirigi uma consagração na igreja que o pastor falou: irmã, você dirige aí a consagração, eu benção. Só que ele não vinha. A esposa dele, a pastora, também não vinha. Eles ficavam em casa fazendo comida, limpando a casa, cuidando de passarinho. E eu olhava aquilo e o Espírito Santo foi e falou algo para mim: observa. Na época eu não entendi. Mas hoje vocês veem eu e João aqui na consagração, porque Deus mandou observar. A palavra que Deus me deu hoje é: aquilo que você plantar, você vai colher, você vai observar. Você vai observar se aquele comportamento veio de Deus ou não veio de Deus. Porque, vamos supor que amanhã eu caia. Sou humana, sou falha, e se eu cair? A igreja vai parar? A igreja vai fechar? Vocês vão imitar o meu erro? Não. Observa. Constrói a tua arca, Noé, e põe dentro dela, entra dentro dela, você e a tua família. Noé devia ter um comportamento excelente, porque a palavra fala que Deus achou graça em Noé. A palavra não fala que Deus achou graça na mulher de Noé, no irmão, nos filhos. A palavra fala que Deus achou graça em Noé. E deu uma ordem, não foi para a mulher de Noé, não foi para os filhos de Noé, foi para Noé. Constrói uma arca. Entra tu e a tua família. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós trazemos salvação até para dentro da nossa casa. E o que sabe o que é mais interessante? Que o comportamento de Noé, Gisela, devia ser excelente. Por quê? Que doideira. Um tempão sem chover, construindo uma arca no meio do nada. E os filhos ajudaram? Meu pai é homem de Deus. Se meu pai está falando que Deus falou com ele, eu creio. Porque eu tenho visto o comportamento do meu pai. Observa.
nós estamos o tempo todo sendo observados. Aí agora Jó ora pelos seus amigos e a palavra Jó fala que Deus virou. Irmão, virou. O que está escrito na Bíblia é virou, não é mudou. Mudar de cativeiro, mudar eu posso, mudar de casa, mudar, para melhor, posso, mas mudar de cativeiro é tirar de uma prisão para outra. A palavra de Deus não está falando isso, pelo amor de Deus, está falando que Deus vai virar, vai acabar, vai tirar, vai virar, vai mudar, Márcia, a tua história. Do nada. Essa é a palavra que Deus me deu hoje, é do nada. O que tu está aprontando? Quando ele orava, Deus virou. Agora nós tínhamos no capítulo 1 Jó, que antes tinha tudo, era rico, era juiz, era respeitado, tinha filhos, sua vida estava estável, sendo provado, mas glorificando a Deus no meio da provação. Você não vê Jó murmurando, tu vê Jó angustiado, mas em momento nenhum ele coloca a culpa em Deus, ou usa uma expressão que eu estou ouvindo um monte de crente falando por aí, que é um palavrão, não vou repetir aqui. Deus, para mim, um palavrão. Crentes que estão usando drogas, porque Deus não está nem aí para mim, vou usar drogas. Crentes que estão enchendo, estão bêbados, porque Deus não está nem aí para mim. Falando palavrão ainda, e atribuindo ao título de Deus. Você vê um Jó angustiado, mas glorificando a Deus. Quando chega no versículo 42, ele ora pelos seus amigos e a palavra fala que Deus virou o cativeiro de Jó. E eu vou ler aqui como é que foi isso aqui para a gente poder entender. 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 cavalos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Sentado. Jó estava sentado, doente, se coçando com a telha, sem nada. Deus não está falando que você não precisa trabalhar. Deus não está falando que você não precisa estudar. O que Deus está falando é que Ele vai te enviar tudo aquilo que é necessário, todo o recurso necessário, para que ninguém venha dizer: foi na minha força, foi na força do meu braço, foi eu que lutei, foi eu que fiz. Lá está Jó parado e Deus envia, Deus tocou lá. E eles vieram trazendo pendente de ouro. Jó ficou rico, sem trabalhar. Para que não venha haver dúvida do que Deus está falando. Deus não está falando para não trabalhar. Deus não está falando para não estudar. Na cara da Gisele. O que Deus está falando é que naquilo que tu plantar de bom, Deus vai te esforçar. Eles vieram de longe trazer, porque Jó lá na frente. Ele fala para Jó o seguinte. Eu perdi aqui, ele fala assim: quando as pessoas estavam caídas, ele falando com Jó, você levantava, você orava, você ajudava, você fazia. Ou seja, ele plantou. O cara está dando testemunho que quando as pessoas estavam caídas, Jó estava levantando. Quando as pessoas estavam precisando, Jó estava ajudando. Só que essa palavra está vindo dura. Agora tu está aí fazendo manha, porque agora tu está na mesma situação dos que você ajudou.
que eram para a derrota de Jó estão dando mais testemunho dele. Ele está falando, agora tu tá igual, tu falava para os outros, se esforça, tem bom ânimo, agora tá aí caidinho. Deus poderoso, aleluia. Que isso? Né? Vai à luta, levanta, rapaz, agora tá aí caidinho. Só que sem perceber ele está dando testemunho para Satanás. Na hora que eu mais precisei, Jó me ajudou. Na hora que eu estava caído, Jó me levantou. Aí Deus começa a tocar naqueles que ele ajudou para trazer. Jó está parado, mas não está movendo um dedo. Luan, para cá. Aqui. Jó não está movendo um dedo, mas ele está colhendo o que ele plantou. A palavra fala que ele era juiz, então ele trabalhava, tá? Aqueles que pensam assim, não precisa trabalhar, entendeu? Ele trabalhava. Só que nesse momento eu diria que ele está desempregado. Julgava, e julgava com justiça, porque Deus falou que ele era justo. A palavra que Deus me deu hoje é: observa. Tudo aquilo que você vê que não veio de Deus, você vai aprender e fazer diferente. Estou falando aqui que eu vou dirigir uma consagração onde os pastores não apareciam e Deus falou: observa. E eu aprendi que eu precisava estar na consagração. Porque nós aprendemos é com o Pai. Nós aprendemos é com Deus. Observe que diversas pessoas vieram, eram ricas, seu Rodemir. Aonde estavam essas pessoas enquanto Jó estava na prova? Estavam seguras pela mão de Deus. Deus impedia a bênção de chegar até Jó enquanto a prova não terminasse. Mas a bênção já estava vindo, a prova estava terminando e a bênção já estava chegando. Por não vermos o que Deus está nos enviando, muitas vezes nós pecamos e perdemos as bênçãos de Deus. A bênção já estava vindo, Jó no nada glorificando. Planta adoração, mesmo. Tem pessoas que elas diziam, irmão, eu sei, irmão, por ser pastora e João também pastor, meu filho bispo, e elas diziam, irmão, e ela nos obriga, porque elas diziam, Gisele, a ungir elas, sabia disso? Elas acham que porque elas dão o dízimo, nós temos obrigação de ungir elas. Elas acham que porque dão o dízimo, nós temos obrigação de fazer o que elas querem, da maneira que elas querem. Querem passar por cima do pastor, não tratou. E não é assim que as coisas acontecem. Quem vira cativeiro é Deus, quem unge é Deus, a casa é de Deus. Muitas vezes nós ficamos com a mão estendida para o irmão e não entendemos que tudo vem de Deus. Deus de poder, aleluia. A palavra fala que irmãos e irmãs vieram de longe, cada um trazendo pendente de ouro, e agora Jó tem o dobro. E diz a Bíblia que Jó era o homem mais rico daquela cidade, e ele agora tem o dobro. Ué, mas Jó estava sentadinho, não estava fazendo nada. Jó plantou. Nós estamos plantando aqui na consagração. Silvio falou de evangelismo, nós temos evangelizado, nós temos feito evangelismo, ainda não colhemos, mas temos evangelizado. Jó agora está quietinho, sofrendo, mas aquilo que ele plantou já estava crescendo. Ele foi provado e aprovado por Deus. Amém? Vamos estender